Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje é a antena com o professor Aragão para nos falar de quê, professor? Bom dia. Ora, muito bom dia. Pois hoje vamos centrar em os oceanos, o plâncton vivente, o passado tem relação com este plâncton e qual o futuro. Ora, vamos lá, escutar. Então é assim. Escutar o futuro. Vamos então começar pelo plâncton, que os oceanos eles são conhecidos. O plâncton é a maior biomassa existente no planeta. E, no entanto, é algo que, à vista desarmada, não se vê, que ele é essencialmente microscópico, pelo menos o fitoplâncton, ou seja, o plâncton que é vegetal. E a maior produção de biomassa primária, porque há produtores e há os consumidores. Os produtores produzem matéria orgânica, são os únicos que são fotossintéticos, e os outros utilizam na sua alimentação. Pois é, a maior produção primária de material orgânico é justamente o plâncton. A produção, vamos perguntar, então, e aí, como é que se faz a produção? Pois faz precisamente a partir dos minerais existentes na água e da luz solar que realiza a fotossíntese e dos minerais existentes na água, da própria água e de algum gás de dióxido de carbono que existe na água dissolvido, os produtores, os fitoplâncton, produzem matéria orgânica. Então, a grande biomassa que eles produzem. E, além de tudo mais, ainda produzem outra coisa, como rejeito, que é o oxigênio. Cerca de 90% do oxigênio que existe na atmosfera, isto em termos percentuais, portanto, não é uma questão do que existe hoje e o mesmo oxigênio há 1 milhão de anos, não. A parte da percentual é devida precisamente, ou foi devida, à atividade do fitoplâncton nos oceanos nos últimos 2 bilhões de anos. Coisa pouca. Uma vez que o oxigênio passou... É verdade, coisa pouca. É coisa pouca. E desse fitoplâncton foram precisamente as cianobactérias, que até são bastante faladas, as cianobactérias. Já vamos ver porquê. Ora, o oxigênio existente na atmosfera permitiu que depois a vida evoluísse do mar para a Terra e na Terra apareceram os consumidores. Primeiro só os produtores na água e depois os consumidores. E permitiu a existência já do zooplâncton, que já é um bocadinho mais complexo que o fitoplâncton e até maior tamanho, embora seja milimétrico. E pronto, pensando assim em larga escala temporal e evolucionista, o próprio homem. Ora, isto vem bem essencialmente a propósito que não é tanto uma questão de evolução de história, é que temos dado conta que os alimentos atuais, na produção industrial e comercial atual, não têm os minerais fundamentais necessários à nossa subsistência, quer em quantidade, quer em qualidade. Lá ter teia, mas já não é o que era. Todos nós já demos conta de uma maçã e não tem o mesmo sabor, não é? Uma laranja, os pêssegos, sim, então sim, esse já não é um desastre. Portanto, o próprio o peixe também já não é. O peixe também, é correto. Que era. Todas eles na sua generalidade. Digamos, tira-nos a fome. A fome, enquanto forma genérica de ver a situação, tiram. Mas não tiram, digamos, a fome celular, ou seja, a necessidade de nutrientes, e em particular dos oligoelementos, que são aqueles que são precisos em quantidade mais limitada, mas absolutamente necessário, e minerais que a célula precisa, o aporte desses alimentos não tem isso. Por isso é que muitos médicos apostam também em suplementos alimentares, não é? Com esses nutrientes. É que não está havendo outra alternativa senão essa, porque o resto já não chega. E agora perguntamos também, até mas porquê? Porque o que é que aconteceu à macieira e à pareira e aos outros todos? Pois a razão até é simples de dizer, embora complexa em termos económicos. É o tipo de agricultura que está a ser produzida
por utilização massiva de químicos e por utilização massiva da agricultura intensiva. Quer uma, quer outra, leva à produção quer de fruta, quer de legumes, que não têm o essencial para a nossa manutenção. Não digo vida, mas digo saudável. Quem já não comprou aqueles morangos todos vistosos ali da Andaluzia? Ora, sempre pode tirar. Por um lado, abre-se e é só buraco. Exatamente, nem sabe nada, não é? É só água. E por outro lado, não tem sabor. Exato. Ora, o sabor também é o nosso, já falámos do nosso primeiro sentido mais importante, o olfato em termos evolucionistas, e o sabor é simultâneo dele. Era a partir do sabor que os nossos antecessores arcaicos sabiam que se aquilo era de comer ou não era. Ora, portanto, o sabor é fundamental. Se o sabor não sabe nada, se calhar é melhor até pôr ao lado. E para concluirmos, professor? Dá sorte. Pronto, tudo bem. Isto leva-nos a quê? A ter uma imunidade debilitada, que é um dos grandes problemas atuais, é a imunidade que não está a funcionar como devia ser. Ora, então nós, a partir dessa chamada segunda cadeia alimentar, esta, da biomassa do plâncton, podemos retirar dele justamente os minerais fundamentais que são necessários. Justamente, e é essa segunda que está a começar a ser utilizada. Ora, temos de acabar, não é verdade? Pois, o tempo é sempre escasso, está sempre limitado. Então, não é? se calhar ficou o futuro para a próxima. Sim. Porque o passado é a evolução. Exato. O atual é a biomassa existente. Agora, quanto ao futuro, está assim um bocadinho mais negro, mas se calhar ficamos para a próxima, porque sabe que tem a ver com o quê? Tem a ver com a mineração de fundos oceânicos que já começou. Muito bem. E há de ser o maior desastre ecológico. Ok. Pronto, olha, fica para a próxima. Então Um grande abraço. Até à próxima, professor. Obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.